Então, essa será mais uma aula de bioquímica, né? Boa tarde a todos, mais uma vez, porque vai ficar gravado essa aula. Então, será mais uma aula de bioquímica e a gente vai repassar o que nós vimos na aula passada, né? Então, vimos o seguinte. Vimos aí que as substâncias que estão presentes nos compostos, nas células vivas, são substâncias orgânicas e inorgânicas, né? Se fizermos uma análise química, vamos constatar aí que existem essas substâncias separadas da seguinte forma: água e sais minerais, substâncias inorgânicas, e substâncias orgânicas, glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Hoje surgiu uma dúvida de um aluno de outro curso, né, falando a respeito de por que inorgânico, professor? Porque não tem, de uma forma geral, o carbono no seu componente, né? Mas existem exceções, claro, e as substâncias orgânicas têm praticamente carbono, hidrogênio e oxigênio, tá bom? Então vamos lá, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque já vimos isso, já vimos essa parte. Então, primeiro veremos aí a água. Então, a água, vocês já sabem que ela está diretamente ligada ao processo de solvente universal, né? Solvente universal. Então, a água, a maior parte das substâncias dentro da célula são dissolvidas em água, então a água é solvente universal, a água participa do controle da temperatura, porque tem um calor específico alto e tem essa possibilidade de conduzir esse calor, a água conduz calor. A maior parte das reações enzimáticas, ela acontece por reações enzimáticas, né? O transporte de soluto também se dá na presença de água. A quantidade de água, ela vai variar de acordo com a espécie, com o tecido, com a idade de desenvolvimento, nós já vimos isso, né? Então, a depender da espécie, você pode ter uma quantidade pequena de água, uma quantidade muito grande, a depender do tecido, da mesma forma. A idade, quanto mais velho, menos água, né? Quanto maior a idade, quanto mais idade, mais água. Tem um outro ponto também que é legal a falar sobre a água, é que a água, quanto maior a quantidade de água, maior a possibilidade de acontecer reações químicas, reações metabólicas, tá? Desenvolvimento de organismos. Então, até um aluno falou, professor, quer dizer que quando você tira a água, a quantidade de reações ela diminui, né? Por exemplo, quando você tem uma fruta como uva passa, ela é uma fruta que resiste muito mais tempo no ambiente do que a própria uva normal, uva sem ser desidratada, né? Da mesma forma que uma carne do sol, como é chamada, né? Uma carne que ela é salgada e deixada no sol para desidratar um pouquinho, ela dura muito mais tempo do que uma carne fresca, como a gente chama de carne fresca, tá? Então, essa ideia de possibilidade de reação também é interessante, metabólica. E aí falamos um pouco sobre os sais minerais, né? Sais minerais, você tem aí alguns sais minerais, magnésio, sódio, ferro, potássio, fosfato, iodo, cálcio. Professor, que maisinho é esse aqui que eu fiquei na dúvida? Isso diz que ele é um íon, né? Essa carga positiva ou negativa, isso aponta a importância, né? Aponta que esse sal aí, ele é um íon, tá bom? Vamos lá, em relação aí a alguns sais minerais, potássio, sódio, iodo, ferro e cálcio, já foi demonstrado, né, que você tem uma quantidade, né, desses sais mínima, ele é um micronutriente, ele tem que ser absorvido em pequenas quantidades, né? A falta desses micronutrientes podem causar, quer dizer, a carência pode causar alguns problemas, tá? Desde a contração muscular, sistema nervoso, modificações do metabolismo por meio da não produção de hormônios da tireoide, anemias, né, enfraquecimento dos ossos e dentes,
dificuldade de contração muscular e coagulação sanguínea. Então, vimos isso, né? E seguindo aí, em relação aos lipídios e glicídios, né? Os glicídios também são chamados de carboidratos ou açúcares, né? Eles têm a sua composição basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio. Ele é o responsável, né, o principal fornecedor de energia para as células. A maioria dos glicídios são basicamente constituídos desses três átomos. Nós temos aí uma divisão a depender da quantidade, né, classificado conforme a estrutura molecular. Ele pode ser monossacarídeo, disacarídeo, oligosacarídeo ou polissacarídeo. Tá? E a gente também pode classificar de acordo com o número de carbono. Ele pode ser uma triose, uma tetrose, uma pentose, uma hexose. Para a gente aqui, o mais importante são as pentoses e as hexoses. Tá? As pentoses, nós temos aí a ribose e a desoxirribose. A ribose, ela vai formar a molécula de DNA, está presente na molécula de DNA, e a desoxirribose é presente na molécula de DNA. Então, aqui a ribose e aqui a desoxirribose, tá? Quando eu digo número de carbono, seria esse N aqui, da fórmula geral, ok? Ok. Aí mostrando as principais hexoses, então você tem a glicose, frutose e galactose, lembrando que esses monossacarídeos, eles podem ser absorvidos diretamente pela célula, diferente de qualquer outro carboidrato, né? Então é importante que, não qualquer outro, mas esses carboidratos, diferente de qualquer disacarídeo ou polissacarídeo, né? Então, que para que ele seja absorvido, ele precisa passar por um processo de digestão. A glicose, ela é amplamente absorvida, né, consumida pelos organismos para obtenção de energia. Tá? Quem produz glicose são os autótrofos. Tá? Os heterótrofos, ou heterotróficos, eles precisam absorver. Então, a partir dessa obtenção da energia, na molécula de glicose, você tem as ligações químicas que lá estão, na forma de ligação química, a energia que vai ser transferida aí para o ATP. Trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. Tá? A frutose é uma fonte, um carboidrato de fonte energética encontrado nos frutos, e a galactose participa da composição do leite. Aí mostrando os três tipos, né, lactose, maltose e sacarose. Tá? Então, qual é a composição? Frutose mais glicose, sacarose, glicose mais glicose, maltose, glicose mais galactose, lactose. Tá? Então, os oligosacarídeos, eles têm até 10 monossacarídeos. Os disacarídeos, como estão aqui demonstrados, têm dois sacarídeos. Aí, a formação, né, todos os dois envolvem água, então aí já ratifico o que foi dito no início, que a água, ela é um importante componente dos processos metabólicos, tanto de desidratação, na formação, que é uma reação anabólica, né, na formação da maltose a partir de duas moléculas de glicose, e também da reação de hidrólise, hidro é água, lise é quebra, então o processo aí de quebra da molécula de maltose formando duas moléculas de glicose, ok? Vamos lá. Aí falando um pouco sobre os polissacarídeos, então aí nós temos 4, né, principais, os mais conhecidos: amido, celulose, glicogênio e quitina. Amido é a reserva energética dos vegetais, celulose o principal constituinte dos vegetais, é um carboidrato de difícil decomposição, como eu já havia falado. O glicogênio, reserva energética dos animais, né, está presente aí nos músculos e fígado. E quitina é um glicídio que é praticamente insolúvel, e esse glicídio simplesmente ele vai estar presente aí tanto na parede celular dos fungos e também fazendo parte do exoesqueleto dos artrópodes. Falando agora sobre os lipídios, eles são classificados como simples ou complexos. Os lipídios simples são chamados aí são aqueles que têm basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Isso aí mostra que é um composto orgânico. E aí a gente vai dividir ele em glicerídeos, ceras, esteroides e carotenoides. A gente vai falar basicamente aqui de glicerídeos e esteroides, tá? E fosfolipídios como lipídio complexo que tem, além de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, além de hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, ele pode ter outros elementos, dentre eles o fósforo, tá? Então, o glicerídeo que é uma macromolécula, né, que ela tem dois componentes básicos. Então, ele tem
o glicerol, né? O glicerol, que é um composto com 3 carbonos, né? E você tem o ácido graxo. O ácido graxo de cadeia longa, né? Com carbono e hidrogênio associado. Tá? Na temperatura ambiente, esses lipídios, eles podem ser, esses glicerídeos, que são lipídios, eles podem ser apresentados de duas formas. Na forma líquida, que são os óleos, e na forma sólida, que são as gorduras. Em temperatura ambiente. Quando eu falo em temperatura ambiente, significa que ela está a uma temperatura de 25 graus centígrados, temperatura ambiente. Tá? Aqui, óleos, líquidos e gorduras. Os glicerídeos, as gorduras sólidas, são normalmente gorduras com ligações, somente com ligações simples. Então, elas são chamadas gorduras saturadas. Né? As gorduras com os óleos são chamados aí ácidos graxos insaturados, apresentam ligação dupla entre carbonos. Tá? Então, aqui, ácidos graxos insaturados, ok? Então, qual é o que faz mais mal, professor? Qual é o que é de mais difícil de gestão? Ácido graxo saturado. Né? Então, as gorduras de origem animal, nós temos uma dificuldade na digestão. Já as gorduras, no caso, os glicerídeos, não as gorduras, os óleos de origem vegetal, eles são mais facilmente digeridos. De uma forma geral, tá, gente? Lembrando que isso aqui, por enquanto, é revisão da aula passada. Aí, falando dos esteroides, né? Então, esses esteroides, eles são formados numa combinação estérica, né? É uma reação química, né? E essa reação química é entre um ácido graxo com álcools policíclicos. Onde é que está o ácido graxo aqui, professor? Ácido graxo e os álcools policíclicos. Aqui é um álcool, aqui é o OH, um álcool policíclico. Por que policíclico? Porque tem várias cadeias fechadas, ó, várias cadeias fechadas, ok? Então, aí você tem o colesterol, né, que faz parte da membrana plasmática, mas também ele é utilizado aí na produção da bile e na formação dos hormônios, né, dentre eles aí testosterona, progesterona e estrógeno, ok? Ok. Vamos lá. Já a gente chega em proteína. Então, é importante saber que o colesterol, gente, eu até passei um pouco dessa aula aqui na aula passada. Então, o colesterol, ele é existente no nosso corpo, ele é produzido pelo fígado, tá? Mas, enquanto o restante é obtido na alimentação. Então, a maior parte, somente aproximadamente 30% você ingere. Então, muitas vezes, ao avançar da idade, você começa a ter colesterol alto, mesmo tendo uma dieta pobre em gordura saturada, né? E o que acontece? Você simplesmente, se você não faz atividade física, né, não tem uma vida saudável, uma atividade física, é uma pessoa estressada, você pode ter alguns problemas relacionados a esse colesterol. Claro que colesterol não é uma coisa só. Vou falar basicamente aqui do colesterol que é absorvido, né, nas vilosidades intestinais, lá no intestino, e ele vai se associar a uma proteína chamada, e vai ser chamado aí, a partir de agora, de lipoproteína. Você tem dois tipos de lipoproteína de alta densidade e a lipoproteína de baixa densidade, né, que é o LDL e o HDL. Alguns chamam de colesterol ruim, outros de colesterol bom, né, o HDL colesterol bom e o LDL colesterol ruim. Então, o que é que acontece? Quando você absorve o colesterol, na corrente sanguínea, esse colesterol ele vai fazer exatamente a combinação com a proteína e vai formar aí a lipoproteína. Então, você tem o colesterol sendo absorvido, cai na corrente sanguínea e vai formar o LDL e o HDL. Gente, o LDL, que é colesterol ruim, ele é totalmente ruim? Não. Né? Mas o excesso dele é que causa problema. Ele vai entupir a parede das artérias. A gente vai ver isso hoje. Já o HDL, que é o colesterol de alta densidade, ele ajuda a limpar, né? Limpar esse HDL que fica depositado nas artérias. Então, ele é muito importante. Esse HDL, ele vai para o fígado, né? Então, o LDL em excesso, ele vai ser depositado nas paredes das artérias, podendo causar arteriosclerose. Então, a arteriosclerose, gente, é um processo que não é muito gatinho, não, viu? É importante que vocês entendam que a arteriosclerose,
ela pode causar muito mal de verdade, inclusive chegar até a morte, tá? Deixa eu fazer só um vídeo rápido. Como eu falei na aula passada, aqui, pronto, achei o vídeo. Vou mostrar um vídeo pequeno aqui, que é muito importante, inclusive lá para o Enem. Então, o HDL, ele remove excesso de colesterol, transportando-o para o fígado, onde será excretado na forma de sais biliares. Então, é importante você ver que o papel do fígado no nosso corpo é também essencial. É interessante saber que esse LDL, ele também vai auxiliar no processo da formação de hormônios. Lá no ovário, ele vai formar a progesterona e o estrógeno, que dão as características sexuais secundárias femininas. No testículo, ele vai formar aí o testosterona, que dão as características sexuais secundárias masculinas. Né? Quando eu digo características sexuais secundárias, no caso do masculino, é aparecimento de barba, músculo, né? Cabelo no peito, pelos pubianos e assim por diante. A voz mais grave. E também ele faz parte da composição, o colesterol, ele faz parte da composição das membranas celulares, seguindo o modelo do mosaico fluido de Single e Nicholson, ok? Então, isso é muito importante. Deixa eu mostrar só rapidamente aqui um vídeo para vocês, que eu não mostrei no ano passado, mas eu acho importante que vocês vejam, porque é um vídeo bem interessante. Talvez vocês achem que eu esteja falando um pouquinho rápido, mas é importante que vocês estejam atentos. Tá? Eu vou compartilhar o vídeo agora. Deve ter ouvido falar em placas de gordura que entopem as artérias e provocam infarto. Mas essas placas, chamadas de ateromas, não são formadas só por gordura. Por diversos motivos, por exemplo, o excesso de açúcar no sangue, a parede interna das artérias começa a sofrer danos. Essas regiões danificadas tornam-se um local propício para que substâncias que viajam pelo sangue fiquem presas. Colesterol e outras gorduras, cálcio, fibrina e resíduos de células começam a se acumular nesses locais. Com o tempo, o colesterol oxida e isso estimula uma reação do organismo caracterizada pelo envio de células que metabolizam esse colesterol. O problema é que essas células, ao consumir o colesterol, formam placas, que tornam a parede da artéria naquela região mais grossa e rígida. Também faz parte do processo a multiplicação de células musculares lisas da própria artéria, que se acumulam sobre a placa e formam um revestimento rígido. Essa placa oferece vários riscos. Ela pode aumentar de tamanho até obstruir completamente a artéria. Ou um coágulo sanguíneo pode aderir à placa e provocar a obstrução. Ou ainda, o revestimento pode se romper e liberar fragmentos de placa que irão viajar pela corrente sanguínea até obstruir uma artéria em outra região. Dependendo do local da obstrução, pode ocorrer um infarto, AVC, embolias e outros problemas graves. Mantenha uma dieta equilibrada, uma rotina de exercícios físicos e vá ao médico com regularidade. Então, esse vídeo que foi passado aí, eu vou botar os créditos depois lá na página do YouTube, a questão de direitos autorais aí do Drauzio Varela. Tem fins educacionais, obviamente, para que vocês tenham acesso aí e tenham contato. Então, vocês veem que é uma relação direta aí do colesterol, tá? Em relação a consumo, mas não é somente o colesterol, eu botei para ficar bem claro isso. Então, vamos lá. E aí, a formação do fosfolipídio, né, do fosfolipídio como principal constituinte da membrana plasmática, membrana celular. E, como vocês já sabem, são macromoléculas, eles são oriundos aí de um glicerídeo. Então, o glicerídeo é essa molécula aqui, e o fosfolipídio, além do glicerol e ácido graxo, vocês vão encontrar aí
o fosfato. Então, você tem uma estrutura que tem uma cabeça e uma cauda, claro que essa cabeça e cauda são regiões, e eles vão formar a bicamada lipídica. Essa bicamada lipídica, gente, é o zoom aqui que vocês estão vendo de uma célula formando a membrana plasmática, e essa bicamada lipídica, se vocês veem, com formação de que estão dispostos os fosfolipídios, você tem aí a cabeça virada para fora, porque ela tem afinidade com a água, a gente chama isso de hidrofílica, e a cauda virada para dentro, porque a gente chama isso de hidrofóbica. Tem pavor de água, fobia de água, hidrofóbica, ok? Professor, pois não? Desculpa interromper aí, é que ainda tá na página do YouTube. Ah, saiu agora da página do YouTube. Então, aqui você tem... Eu não estava vendo o slide, não, agora eu tô vendo. Tá bom. Então, aí você tem a cabeça hidrofílica e a cauda hidrofóbica. Lembrar que essa imagem, ela foi oriunda aqui dos glicerídeos. O glicerídeo, você tem aqui o ácido graxo e o glicerol, né? O ácido graxo e o glicerol. E aí você tem aqui mais um fosfato, ok? Mais um fosfato. E esse fosfato é que vai dar exatamente essa relação aí da cabeça e da cauda. Lembrar que a cabeça é hidrofílica, porque tem afinidade com a água, e a cauda é hidrofóbica. Essa própria conformação físico-química aí desse lipídio, né, desse fosfolipídio, vai fazer com que essa conformação se dê na formação das primeiras células, tá? Então, vamos lá. Chegamos finalmente na nossa aula de hoje, que é a aula de proteínas. Então, as proteínas, como vocês já sabem, eu não sei se eu introduzi proteínas aqui nessa sala, as proteínas são macromoléculas formadas pela união de vários aminoácidos. Na natureza, a gente encontra aproximadamente não, 20 aminoácidos. Então, lembrar, o que é uma proteína? É a reunião de vários aminoácidos. Como é que vai ser definida a proteína, professor? Depender da informação que está lá na molécula informacional, de RNA. Tá? Ela que vai dar, no processo de tradução, que tipo de proteína vai ser produzida, certo? Então, vocês têm aí aminoácidos, esses aminoácidos, eles vão simplesmente aí formar proteínas. Então, tem uma ideia que se fala muito no ensino médio, que é a relação do colar de contas, né? Então, você tem um colar, e cada conta daquele colar seria um aminoácido. O colar inteiro seria a proteína, tá? Então, só para que vocês percebam, né? Na natureza a gente encontra esses aminoácidos, né? Esses aminoácidos disponíveis. Alguns organismos são capazes de sintetizar todos os aminoácidos e outros não, né? Alguns não conseguem sintetizar todos esses aminoácidos. Eles precisam ser absorvidos, ingeridos, tá? Os aminoácidos, eles são formados por um carbono, né? Esse carbono é carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Eles apresentam o carbono alfa, esse carbono alfa que é o que eu estou apontando aqui, ele tem ligações com o hidrogênio, ligações com a amina, ligações com a carboxila e com esse radical, tá? Esse radical aqui que sobrou, que é o último radical, ele que vai mudar de aminoácido para aminoácido. Lembramos que nós temos aí 20 tipos de aminoácidos, isso não deve ser esquecido. Quantos aminoácidos nós temos, professor? 20 tipos. Quais são os organismos que têm esses aminoácidos? Esses aminoácidos são compartilhados por todos os organismos, tá? Ou pelo menos pela maioria deles. Isso aí mostra essa relação das proteínas, mostra aí uma relação de que nós somos, nós temos ancestralidade comum, tá? Essa relação com esses aminoácidos em comum. Não, um caranguejo tem aminoácidos diferentes do nosso, não. Ele tem aminoácidos que fazem parte também dos nossos aminoácidos, que formam nossas proteínas, ok? Ok. Vamos lá. Então, como eu havia dito, os aminoácidos, que a gente consegue fabricar, entre aspas, né? Eles são conhecidos como os aminoácidos naturais. Aminoácidos naturais são o que nós conseguimos, né? Eles conseguem produzir. São chamados de aminoácidos naturais. Os aminoácidos que não conseguem ser fabricados pelo corpo são chamados de essenciais, né? Então, ele deve ser obtido através da ingestão do alimento. Então, a gente precisa ingerir o alimento para que a gente obtenha esses aminoácidos. Tá? No ser humano, nós temos essa seguinte configuração aqui. Então, qual é a configuração? Os aminoácidos naturais são as tirosinas,
ácido aspartico, arginina, alanina, histidina, ácido glutâmico, aspargina, cisteína, glicina, serina, prolina e glutamina. E os aminoácidos essenciais, fenolalanina, lisina, triptofano, teronina, isolicina, metionina, valina e leucina. Professor, eu vou precisar decorar isso? Não, mas precisa saber que existem aminoácidos naturais, são aqueles que a gente consegue fabricar, entre aspas, né, obviamente, e tem os aminoácidos ditos essenciais, são aqueles que precisam aí ser absorvidos, assimilados através da nutrição. Tem um ponto bem importante aqui nessa aula que eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês têm irmão, irmã, filho, sobrinho, algum conhecido, vizinho, que já viu o bebezinho lá fazendo um teste, né? A gente vai ver o que acontece sobre esse teste. Então, já ouviram falar em fenilcetonúria? Isso já caiu no Enem, já caiu em vestibulares também, tá? Fenilcetonúria, gente, é uma doença genética na qual o portador ele é incapaz de metabolizar aminoácidos fenilalalanina. Fenilalalanina é um aminoácido essencial ou natural, gente? Fenilalanina é essencial ou natural? E aí? Essencial. Essencial. Tá aqui ele, inclusive, ó, essencial, fenilalanina, ele aqui. Ele é essencial. Então, tem pessoas que, infelizmente, por uma questão genética, ele não consegue metabolizar isso. E esse tipo de aminoácido, ele passa a se acumular no organismo, e ele passa a seguir algumas rotas metabólicas, algumas rotas bioquímicas, que acabam lesando o sistema nervoso. Mas só que tem uma solução. Quando você trata e você sabe disso logo cedo, né, você consegue se livrar. Mas se você não conseguir, se ela não for tratada, ela pode provocar retardo mental severo e algumas anomalias de pigmentação. Tá? Então, o tratamento vai consistir numa doença com restrição severa aos alimentos proteicos contendo esse aminoácido. Esse aí é o chamado teste do pezinho. Vocês já sabiam disso? Então, no teste do pezinho, um dos pontos a serem investigados é exatamente essa incapacidade de metabolizar a fenilalanina, certo? Então, aqui é a molécula. Vocês estão vendo que a molécula é igualzinha à molécula que nós vimos no slide passado, só mostrando aqui que existe essa diferença aqui, que é o radical. Essa parte aqui que diferencia, né? Claro que isso aqui é só o exemplo de um aminoácido do outro, ok? Ok. Dúvidas? Vamos para frente. Aí mostrando dois aminoácidos, de que forma eles se ligam. Então, existe aí uma relação, né? Então, a ligação peptídica estabelece entre o nitrogênio do grupo amina e o aminoácido do carbono, do grupo carboxila do outro aminoácido, uma reação de desidratação, e a desidratação fala sobre a saída de água, e a união de dois aminoácidos vai gerar um chamado dipeptídeo, de 2, né? O dipeptídeo de 2, né? Já que, se forem 3, seria tripeptídeo e assim por diante, né? 10 unidades, temos um oligo, esse prefixo aqui abaixo de 10, e acima de 10 nós temos os chamados polipeptídeos. Tá? Então, as cadeias menores, gente, elas são muito mais fáceis de serem digeridas. Aí, para a galera que faz musculação aí, né, procura sempre lá na informação nutricional, sempre proteínas, né, que são de mais fácil digestão. Tá? Então, você tem aí o número de... Tem polipeptídeos ativos com acima de 50, superior a 50 aminoácidos. Então, vamos ver como é que ocorre essa reação aí, nessa ligação peptídica. Essa ligação peptídica é uma desidratação. Se vocês ouvirem a reação de desidratação, entra ou sai água? Sai, muito bem, sai água, né? Sai água, então aqui a gente vai ver a reação de desidratação e a liberação de água aí, ó. Liberação de água, né? E aí você tem uma nova ligação, que é a chamada ligação peptídica. Vou repetir mais uma vez. Ligação peptídica. Ok. Vamos lá.
Aí mostrando como essas macromoléculas, né, que a proteína é uma macromolécula, assim como os lipídios e carboidratos podem ser macromoléculas, a depender da sua configuração. Então, a proteína, ela é a união de vários aminoácidos, a gente pode encontrar essa proteína em diferentes estruturas espaciais, que a gente chama de configurações especiais. Então, você tem as estruturas primárias, secundárias, terciárias ou quaternárias. A primária, basicamente, ela é linear, né? A estrutura secundária, ela é em forma de espiral, como vocês estão vendo aqui, né? A estrutura terciária, ela já começa a ter uma configuração tridimensional, né? Conformação tridimensional, e apresentam interações químicas com pontes de hidrogênio e disulfeto, né? São outros tipos de ligações químicas. E você também tem aí a estrutura quaternária, que é uma associação das de duas ou mais proteínas terciárias, e elas vão formar essa configuração aqui mais complexa. Por exemplo, aqui você tem a molécula de hemoglobina, e olha quem está aparecendo aqui na molécula de hemoglobina. Quem é essa substância aqui que aparece? Ou qual é essa substância? Consegue enxergar? Gente, a aula é interativa, viu? A aula não é somente tem que ser eu e vocês. E aí? Que substância é essa? É o ferro. Lembra que a hemoglobina tá aqui, ó. Eu vou até voltar. Eu sou daqueles que provam 4 proteínas. Olha lá o ferro. Qual a função do ferro? Olha o ferro, ó. Ferro faz parte da constituição da molécula de hemoglobina, pigmento presente na hemácia, é essencial para o transporte de gases. Eu vou aqui e mostro de novo onde o ferro está. Ok? Vamos. Pois não? O ferro estando baixo de baixo mesmo, assim, com algum tipo de anemia, toda essa estrutura muda? Não é que muda, ela simplesmente não há formação, não há, a hemoglobina ela não é formada, essa proteína ela vai mudar essa conformação toda aí, então você não tem a forma com que os gases sejam transportados, então essa conformação muda, porque o ferro está participando ali da construção da própria molécula, tá bom? Então, pessoas anêmicas, elas têm dificuldade aí de carrear gases, principalmente oxigênio, e aí a pessoa fica um pouco fraquinha, né? Quando eu digo fraquinha, ela fica sem tanta... não fica com muita energia, porque o oxigênio ele é essencial para as vias metabólicas, principalmente da produção de ATP lá pela mitocôndria. Vocês já sabem disso, né? A gente já viu isso aí, provavelmente. Ou vai ver de novo, né? Vamos lá. Aí mostrando as proteínas, né? Então as principais classificações da proteína, então você tem aqui as estruturais, enzimáticas, defesa, transporte e regulação. Tá? Estrutural você tem aí colágeno, albumina, queratina, né, que forma o cabelo, a colágeno que forma aí os tendões e ligamentos, a albumina que é encontrada no plasma sanguíneo. Função enzimática, a função de catálise, né, catalisa as reações químicas, né? As enzimas, elas aceleram essas reações biológicas e diminuem a ativação, então elas são muito importantes. A defesa, então você tem aí os plasmócitos que produzem anticorpos, né, as imunoglobulinas, que são específicas e elas atacam os invasores, que são os antígenos. Você tem transporte de hemoglobina, que nós já vimos aí agora, que tem lá associado ao ferro, e movimento em relação às proteínas que possibilitam movimento, a actina e miosina. E em relação à regulação, nós temos aí alguns hormônios, como hormônios proteicos, como dentre eles a insulina, né, que inibem ou ativam determinados órgãos. Em relação aí às proteínas, né, então em relação às proteínas, as enzimas, elas aceleram as reações químicas, mas não são consumidas durante o processo, tá? Isso
se dá pelo fato de elas catalisarem a reação. Elas vão interagir com o reagente, no caso o substrato, e essas enzimas, elas são enzimas específicas, elas têm as chamadas células-alvo. Dessa forma, as enzimas, elas participam aí, essas células-alvo, elas participam de substratos específicos. Essa conexão, né, esse reconhecimento, a gente chama de mecanismo tipo mecanismo chave-fechadura. Lembrar que as enzimas, elas reagem em substratos específicos e elas catalisam reação. Elas catalisam a reação, né, interagindo com os reagentes. Ok? Então, aí vocês estão vendo a enzima, né, elas catalisando, e esse sistema aí é o sistema chave-fechadura. A chave é a enzima que se encaixa na fechadura, que é o substrato. Por exemplo, uma enzima, a pitialina, que é a enzima da boca, ela não age lá no estômago, né? Ela age somente na boca, porque tem uma característica específica para um substrato específico, para o amido, né? Tá? O amilase salivar, pitialina ou amilase salivar. A pepsina, que é uma enzima que age no estômago, ela só age lá em meio ácido. A gente vai ver isso lá quando formos ver sistema digestório. Eu acho que se der tempo, a gente vai ver isso nesse final do ano. Tá? Então, vamos lá. Aqui mostrando, né, fatores que influenciam a atividade enzimática: temperatura, pH e concentração. Então, esses aqui são os 3 fatores básicos que vão influenciar diretamente aí na atividade enzimática. Então, a temperatura, nós sabemos que a temperatura ótima é entre 35 e 40 graus nos seres humanos e em muitos animais. Tá? Nossa temperatura média é de aproximadamente 37 graus, para ser mais específico, 36,7 graus. E acima disso, a proteína, como a proteína, ela vai denaturar. O que é denaturação? Ela vai deformar a sua estrutura espacial, ela vai ficar inoperante. Por isso que a gente precisa de uma temperatura não muito alta, não muito baixa, uma temperatura que a gente chama de temperatura ótima. Em relação ao pH, né, pH é o potencial de hidrogênio, e esse potencial de hidrogênio ele vai de 0 a 14, sendo neutro 7, sendo ácido abaixo de 7 e básico alcalino acima de 7. Né? Então, as enzimas, elas agem em pH específico. Por exemplo, eu falo da pepsina, age em pH aproximadamente alto. A pitialina, que é a amilase salivar, ela age em pH aproximadamente neutro. E a tripsina, que é uma enzima lá do intestino, ela vai agir, aqui é boca, aqui é estômago e aqui é intestino, ela vai agir em pH aproximadamente. Quando eu digo ação, gente, eu estou falando de ação ótima, quer dizer, o máximo da ação. Por isso que eu estou vendo, a gente está vendo lá o pico da ação. Então, você tem lá em pH aproximadamente alcalino. Em relação à concentração, isso é muito importante falar também, a velocidade da reação, ela eleva com o aumento da concentração do substrato. Mas, claro, que ela vai chegar a um patamar que o substrato ela não consegue mais ter não é infinito, tá? Então, ela aumenta a ação, né? Então, você tem aqui a atividade enzimática e a concentração. Quando a concentração vai subindo, a atividade enzimática também vai, mas a concentração, ela vai chegar no momento em que ela se estabiliza, ok? Ok. Vamos lá. Aí, em relação às imunoglobulinas, né, que é um tipo de proteína, né, que faz parte do nosso sistema imunológico, né, então são diversos tipos de anticorpos, né, então as imunoglobulinas são diversos tipos de anticorpos e são proteínas de defesa, né, elas são produzidas pelos leucócitos, que são glóbulos brancos, e especialmente os linfócitos e os plasmócitos. Aí embaixo vocês estão vendo um exemplo de um plasmócito, e os anticorpos, eles se prendem a esses antígenos, e nos envoltórios de diversos patógenos estranhos ao nosso corpo. Está vendo se prendendo aqui, né? E ele vai impedir essa ação, né, desses patógenos. Pode ser vírus, pode ser bactéria, tá? Então, ele vai impedir essa ação, ok? Então, aí vocês estão vendo aí, existem alguns tipos de imunoglobulina, M, G, A, tá? A gente não vai ver isso aqui, só mais isso lá no ensino superior, ok? Vamos lá. E lembrar que esses anticorpos são tipos especiais de proteínas de defesa. Aí mostrando a reação do antígeno, né? Quando o antígeno, que é a substância estranha, ele penetra no nosso corpo, existem dois tipos de respostas imunológicas.
né? Então, quais são as respostas imunológicas que ocorrem? Quais são as respostas que podem ser desencadeadas? A resposta dita primária, né? A resposta primária e a resposta secundária. O que seria a resposta primária? O sistema imunológico ele é sensibilizado pelo antígeno e alguns dias depois os plasmócitos e linfócitos eles passam a produzir os anticorpos, as imunoglobulinas. E nesse sentido a formação de uma memória imunológica. É quando você tem contato pela primeira vez, né? As pessoas tiveram contato pela primeira vez com o COVID e elas criam uma chamada memória imunológica. Aí é um fato interessante nesse sentido, que essa memória imunológica ainda do COVID está sendo estudada pelo simples fato de que o COVID, a memória imunológica, ela não dura muito tempo. Vocês já viram que dizem que a partir de 3 meses a pessoa já pode pegar COVID. Claro que esse dizem não é muito legal para a ciência, né, para a biologia, mas eu já ouvi falar a respeito, só não tenho aqui agora o artigo científico, mas que é o que é ventilado aí nos meios de comunicação, que é aproximadamente 3 meses, 90 dias, né? De 3 a 6 meses, na verdade, 3 a 6 meses que a pessoa tem essa memória imunológica e depois ela pode pegar. Além do fato de que existem algumas mutações aí rodando, né? Mutação da Amazônia, mutação da África do Sul, né? E outras mutações aí, a mutação europeia. Aí você tem aí algumas mutações. Aqui no continente americano você tem, né, no caso sul-americano, você tem uma mutação, na Europa você tem outra, e no continente africano você tem outra mutação. E a resposta secundária, né, caso seja invadido, né, caso o corpo, né, o indivíduo, o organismo seja invadido novamente, a resposta imunológica será muito mais rápida. Então, vocês estão vendo aqui a resposta primária, que é uma resposta mais lenta, e a resposta secundária, ela é muito mais rápida e muito mais efetiva, muito mais eficiente. E essa resposta secundária é que se busca com a vacina, né? A gente busca essa resposta muito mais rápida para que nós não cheguemos aos casos graves. Então, é isso que se busca com as vacinas. Em relação... Estamos terminando a aula? Daqui a pouco, né? Só acho que eu finalizar aqui. Em relação à imunização ativa e imunização passiva. Imunização ativa e imunização passiva. Imunização ativa, queridos, é a imunização, né, que ocorre. Imunização ativa é a imunização que ocorre, quer dizer, o corpo aprende a fabricar anticorpos. Né? O corpo aprende a fabricar anticorpos, adquirindo a doença. No caso, aí, a imunização ativa. Tá? A imunização... Então, você tem aí, o fato pelo qual os organismos, a célula de defesa, reconhecem o antígeno, substância específica, o parasita, fica sensibilizado, desencadeando uma sucessão de eventos para fabricar anticorpos. Essa é ativa, né? Você tem o agente, né, o antígeno específico, né, a doença específica. A pessoa adquire a doença, o patógeno, e aí ela vai produzir a chamada memória imunológica. A imunização passiva, gente, é quando você tem organismos, né? No organismo ele recebe pronto já o anticorpo, né? Então, seria o soro. Então, seria exatamente o recebimento do soro. Então, a imunização ativa, ela pode ser de 2 formas, tá? Ela pode ser uma imunização ativa natural ou artificial. A artificial é quando você toma o antígeno, no caso, né? Você tem contato com o antígeno inutilizado. Quando você toma vacina, ela é uma ação prévia antes da doença chegar. E aí você tem várias metodologias hoje para que essa vacina ela tenha eficácia, né? Então, ela pode ser de fragmentos do vírus, ou vírus inativado, ou material genético que vai transcrever aquela parte do vírus que vai estimular seu sistema imune a produzir anticorpos. Então, essa aí é a imunização ativa. A passiva, gente, é quando a gente utiliza aí, usa a mão da utilização de
de soro, né? Então, o soro, ele já são anticorpos prontos, né? Então, quem já ouviu falar aqui no soro antiofídico, é o soro que vai ajudar o corpo, né, a produzir, a debelar a ação do veneno. Por que, professor, a gente não consegue produzir os nossos anticorpos a tempo? Não dá tempo. A ação do veneno é muito mais rápida e eficiente em relação à nossa produção no nosso sistema imunológico. Então, por isso que as pessoas morrem. Então, tem que ser rapidamente levada para o hospital e lá eles vão dar o soro antiofídico. Quem começou aqui no Brasil quem é o chamado pai da soroterapia é o professor Vital Brasil, né, o médico Vital Brasil. Ele começou a fazer esse soro, né, há alguns séculos atrás, e ele utilizava, inclusive isso ainda é utilizado hoje, o cavalo, né, injetando veneno no cavalo, uma quantidade, já que o cavalo tem uma massa corpórea interessante, grande, ele injetava uma quantidade conhecida. O cavalo, ele produzia os anticorpos, e aí você retira um pouco desse sangue do cavalo, faz o tratamento, né, tira lá o plasma, e dele você filtra e tira os anticorpos, e esses anticorpos são injetados na vítima, né, no organismo que sofreu a ação do veneno de serpente. E só para atualizar vocês, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas existe hoje, né, uma pesquisa já em estágio já avançado, né, da utilização dessa mesma técnica para a produção do soro anti-Covid, né? O soro anti-Covid é uma coisa extremamente nova. A Anvisa está liberando aí agora os próximos passos, né? Eu sei que está na fase 2 ou na fase 3, né? Isso é bem interessante pelo fato de que é mais uma forma de a gente tentar debelar a ação do vírus. Claro que esse vai ser usado somente em casos graves. Ok? Eu acho que a gente já chegou no ponto bom da nossa aula, né? Eu não vou adiantar muito aqui para falar sobre ácidos nucleicos, eu vou deixar ácidos nucleicos para a próxima aula, mas eu acho que a gente está tendo até um nívelzinho de aprofundamento em alguns pontos bem interessantes. E aí agora eu queria dar um tempo para ouvir vocês. Queria ouvir vocês, o que vocês têm a falar, têm a dizer a respeito, entenderam, não entenderam, né? Falem agora ou não se calem para sempre, não se calem nunca para sempre.